da Mirante News FM 104,1, estúdio Deni Cabral, vereador de São Luís, vereador Álvaro Pires, está de volta ao parlamento. Ele estará em substituição ao vereador Otávio Sueiro, que está de licença já de início por 121 dias. Vereador Álvaro Pires, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Jorge Aragão. É uma grande satisfação estar aqui ao seu lado aqui no dia de hoje. Você que faz aqui um grande trabalho na comunicação do nosso estado e da nossa cidade. Como é que está a expectativa aí para esse retorno ao Parlamento Municipal? Já está de volta, mas oficialmente com a volta dos trabalhos lá no início de fevereiro. Lá não, né? Bem aí no início de fevereiro. Vamos lá, Jorge. O vereador Otávio Sueiro, o qual eu estou na condição de segundo suplente desta chapa, me ligou avisando que vai tirar uma licença. E o primeiro suplente é o vereador Pavão Filho. O vereador Pavão Filho, que está secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento, adjunto do Paulo Cazé. E aí, possivelmente, eu acho que a possibilidade de nós retornarmos. E aí o vereador Otávio vai comunicar ao Pavão e possivelmente, eu acho que no mês de fevereiro, a Câmara deve me notificar e a gente estará no parlamento da nossa cidade. Prioridade, como é que o senhor tem visto na Câmara esse debate do transporte público? Tem que ser esse ano, não dá mais para esperar, até porque, vereador, o senhor, ao longo do tempo que esteve no parlamento, levantou essa bandeira, trouxe discussões importantes. Esse ano que acabou, a gente teve uma greve grande, aí houve promessa tanto da prefeitura quanto do governo de fazer uma licitação e não saiu do papel uma nova licitação. Como é que o senhor tem visto essa situação? O senhor entende que essa é uma prioridade do parlamento? Na verdade, Jorge Aragão, essa problemática, ela não é uma problemática da cidade de São Luís. Ela é uma problemática que o país vive. E aí, se você observar, a cidade de São Paulo acabou de sair de uma greve de ônibus. Todas as capitais têm passado por este problema. E aí, eu queria enumerar, dizer aqui a você 5 pontos, que eu até anotei agora há pouco ali, conversando com o amigo Zeca Soares. E a gente precisa, de fato, Jorge, entender este problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente precisa entender o custo de operação desse sistema de transporte público. Se a gente não entender o custo de operação, a gente não consegue entender o problema. Nem discutir. O que é o custo de operação? É saber, de fato, o quanto é que custa para esse sistema funcionar. Quanto é que custa aí um litro de combustível. Entender como é que faz para esses ônibus rodar. E aí, a partir do momento que você entender isso, você começa a entender o problema. E tem um assunto que aí a prefeitura precisa entender que nós estamos lidando com uma commodity. Jorge Aragão, Álvaro, o que é uma commodity? Commodity são produtos e mercadorias que ela é comercializado com a moeda internacional. Mas, Álvaro, aonde é que tem isso no transporte? Petróleo. O fertilizante que é usado no óleo diesel vem da Ucrânia. A Ucrânia está lá passando por um momento difícil com a Rússia. Aquela guerra que acontece lá no outro lado do mundo, ela muda o custo de operação do sistema de transporte público no Brasil. E aí, infelizmente, a prefeitura não entendeu isso e as pessoas não entendem. E aí, Álvaro, como resolver isso? Para te livrar de uma commodity, a gente precisa trocar os ônibus que são a óleo diesel e trazer ônibus elétrico. Um ônibus desse a óleo diesel, ele custa algo em torno de 1.200.000 reais. 1.300.000. Um ônibus elétrico, ele aproxima passando de 2 milhões. E é um custo muito alto. A cidade de São Luís precisa de 600 ônibus. Se a gente for fazer essa conta, 600 ônibus elétricos a 2 milhões de reais, a prefeitura não tem condição de comprar. Aí ela faz essa parceria pública-privada, chamada PPP. Aí ela passa a concessão aos empresários, os empresários começam a gerenciar
o sistema. Mas ainda quem é o gestor ainda é a prefeitura do sistema. Isso é um problema, é um ponto. Aí outro, gratuidade. As leis do nosso país, talvez ela não consiga mais entender o momento que nós estamos, em 2026. Uma lei, às vezes, é muito importante para um período que já se passou. Às vezes precisa ser revisada. E aí eu vou te citar uma lei que ela traz um impacto financeiro absurdo no sistema de transporte público da nossa cidade. Álvaro, qual que é essa lei? Uma lei, por sinal, é uma lei muito boa. Eu acho que atende muito a população, que é a lei do idoso. Tu sabe que passou de 60 anos não paga mais no transporte público. Mas, Álvaro, alguém paga essa conta. Essa lei do idoso, ela dá um impacto financeiro que se aproxima a 3 milhões de reais mês. Ao mês. No sistema de transporte público. Quem é que paga essa conta? Aí vem a questão do subsídio. Mas, Álvaro, como é que a gente resolve isso? E aí, eu queria aqui sugerir. O Maranhão tem 18 deputados federais, tem 3 senadores. E aí pedir para a bancada federal do nosso estado propor aí que as emendas parlamentares ela possa também alcançar o sistema de transporte público. Nós temos que tratar o transporte público da mesma forma que a saúde e a educação do nosso estado é tratado. E aí, a partir do momento que a gente possa destinar as emendas parlamentares, a gente já vai ajudar a custear. Ah, é 3 milhões o déficit? Está aqui 3 milhões. Isso dá quanto no ano? Dá 30 milhões? Tá aqui 30 milhões para ajudar no sistema de transporte público de São Luís. Esse é um ponto. E aí, o quinto ponto, a gente precisa melhorar o custo de operação. De que forma, Álvaro? A gente precisa colocar os ônibus para rodar. Porque enquanto maior o engarrafamento, maior o ônibus para, mais ele troca marcha e aí aumenta o custo de combustível. Álvaro, de que forma a gente consegue fazer isso? Eu me lembro, Jorge, que eu ainda era muito novo e eu morava no bairro do Quatraque e lá só tinha a empresa de ônibus maranhense, como ainda só tem até hoje. E aí, rapaz, eu estudava no Ateneu Teixeira Mendes. Ficava ali próximo da Praça Deodoro, ao lado do Liceu Maranhense. Eu saía de casa mais cedo, andava até a Coab e pegava um ônibus chamado Ema e Pazzi. Esse ônibus, o Ema e Pazzi, ele tinha aí um gerenciamento que ele não parava em todas as paradas. E ele conseguia ser o ônibus mais rápido de São Luís. E aí eu chegava no horário certinho, porque se eu chegasse 5 minutos atrasado, o seu Solano, lá do Ateneu Teixeira Mendes, ele trancava a porta e eu não podia entrar. Então, esse percurso aí, eu tô te falando isso, porque eu andei de ônibus. E eu conheço o problema de perto. E eu tô te dizendo isso porque o problema, para resolver, tem que ser por aí. E aí, Jorge, eu percebi aí que nos últimos 4 anos foram 8 greves de ônibus. Nós já estamos aí no 4º ou 5º secretário. Será que o problema está onde? Onde é que é o problema? Então, Jorge, eu percebi também que na última greve de ônibus, a prefeitura deixou de pagar R$1,35, que é o subsídio, é R$1,35, para pagar R$60 no Uber para uma pessoa. Como é que tu deixa de pagar R$1,35 no transporte de massa, que é um ônibus que carrega 30, 40, 50 pessoas, para pagar R$60 no Uber para carregar uma? Tem como substituir um ônibus por um Uber? E aí, infelizmente, a população não sabe, a prefeitura não sabe lidar com o problema e está se agravando. As empresas de ônibus estão na UTI, o sistema não é em São Luís, é no Brasil. Não se paga mais. E aí o que acontece? As empresas fingem que entregam e a prefeitura, que não está sabendo lidar com o problema, fica nessa situação. E aí a população está sofrendo, a cidade está sofrendo. Aí o empresário corta o ar-condicionado, diminui a frota. Eu vi aí hoje várias comunidades reclamando que já não tem mais ônibus nos bairros. É por conta disso, é porque o sistema não consegue mais se manter.
8h45, eu vou cumprir um rápido intervalo. Na volta, venho conversando com o vereador Álvaro Pires sobre isso, inclusive perguntar para ele sobre outras alternativas que a gente pode ter, de outros modais aqui no transporte público na Grande Ilha. Vamos para o intervalo rapidinho. Ponto final na Mirante News FM. Oferecimento SEAP Brasil, fortalecendo pessoas e negócios. Hora certa, diagnose. Tempo de cuidar. Diagnose sua saúde em boas mãos. 8h46. Diagnóstico por imagem, alta precisão. Diagnose é a melhor solução. Mais de 30 anos sempre em evolução. Em ressonância magnética é a melhor do Maranhão. Exame diagnóstico por imagem é na Diagnose. Tem credibilidade comprovada, é a Diagnose. Tecnologia, atendimento humanizado para te receber. Vem pra Diagnose. Rua do Passeio 437, 3232-4348. Assembleia em 1 minuto. O deputado Catulé Júnior participou da entrega de mais de 600 óculos na cidade de Barreirinhas e destacou a importância da iniciativa do mutirão Cuidar dos Olhos. Estamos aqui junto com o nosso prefeito Vinícius Vale, junto com a nossa vereadora Irlanda, levando dignidade ao povo da querida e amada Barreirinhas. Estamos fazendo a entrega de mais de 600 óculos aqui em Barreirinhas, fruto dessa parceria com a prefeitura, através do nosso prefeito Vinícius, do nosso governador Carlos Brandão, nosso secretário Orlando Brandão, levando qualidade de vida para o povo de Barreirinhas. Deputado Florencio Neto também acompanhou a entrega de óculos em mutirão oftalmológico, só que na cidade de Turiaçu. Essa aqui é a concretização de mais um dos nossos compromissos e está concluída aqui mais uma etapa desse programa que já ganhou o Maranhão inteiro. É o programa Cuidar dos Olhos, cuidando de você, da sua saúde e da sua família. Com a Casa Protegida Potiguar, não tem tempo ruim para cuidar do seu lar. Corre que tá chovendo oferta. Impermeabilizante de parede 18 quilos, R$ 239,90. Fita multiuso 20 centímetros por 10 metros, R$ 39,90. Telha colonial cerâmica, R$ 89,90. Porcelanato 70 por 70, tipo A, R$ 54,90. Você já sabe, na loja, site ou aplicativo, precisou, tá na mão Potiguar. O lixo jogado nas ruas pode causar uma enxurrada de problemas para a cidade, principalmente no período chuvoso. Sacolas plásticas, bitucas de cigarro, latinhas de alumínio e resto de alimentos, quando jogados nas ruas, podem escoar para os bueiros e provocar o entupimento dos esgotos, impedindo que a água da chuva escoe livremente. O acúmulo da água pode causar alagamentos e aumenta o risco de enchentes. Faça a sua parte, não jogue lixo nas ruas. Fique alerta, prevenção e segurança podem salvar vidas. 24 horas com as notícias que você precisa saber. Mirante News FM. 104,1. Jorge Aragão. 8h47. Vereador Álvaro Pires. Agora, e essa questão da gente ter apenas um único modal? Isso acaba agravando, porque numa greve, aí você fica com o seu direito de ir e vir totalmente tolhido. Não já está na hora de se debater com mais? Eu sei que, de repente, não é da noite para o dia, principalmente um modal como VLT, BRT, mas de repente o transporte alternativo, né, as vans que estão ali, de regularizar isso, o que pode ser feito? A gente apresentou na Câmara Municipal o transporte alimentador. Álvaro, o que é o transporte alimentador? É o que você acabou de falar, são as vans, são os carrinhos, eles não vão atrapalhar o sistema que já se encontra. Os alimentadores, eles vão levar as pessoas até esses terminais de integração. E vão se integrar aos ônibus e de lá os ônibus vão fazer esse percurso que já é feito. E além disso, no começo do mandato, eu fiz uma audiência pública, inclusive com a Vale, com o consórcio da Estrada de Ferro. A gente tratou, juntamente com a UFMA, sobre o VLT. A UFMA tem um setor de engenharia que talvez ele é pouco utilizado no estado. São pessoas de alto preparo. E aí a gente foi até lá o galpão naquele momento da Transnordestina, a gente viu a situação do VLT. E conversando com a Vale do Rio Doce, essa bitrola
métrica que João Castelo deixou ali aproximadamente 1 quilômetro do lado do terminal da Praia Grande, a gente fez uma propositiva de interligar isto até a Vale. Porque a Vale tem um custo aí muito grande para buscar seus funcionários na porta de casa. E aí qual foi a proposta que a gente fez? De nós resgatarmos o VLT, ligando ali do terminal da Praia Grande até a Vale do Rio Doce, sendo que a Vale tem um débito gigantesco com a cidade de São Luís e com o estado do Maranhão, e a gente propôs para a Vale custear isto. A Vale disse, não, nós temos interesse. O prefeito tem? Aí aquela dificuldade de se comunicar com a prefeitura de São Luís é muito grande. E aí vai que a conversa não avança. A população, infelizmente, perdeu essa possibilidade de ter aí um outro transporte, um outro modal que pudesse ajudar a cidade de São Luís. Questão do plano diretor, a Câmara já votou e agora o próximo passo é a questão da lei de zoneamento. É muito tem se falado que até outros municípios já estão na frente, Ribamar já aprovou. Como é que está essa situação? Como é que o senhor tem acompanhado isso? E tem previsão para esse ano, enfim, sair do papel? O plano diretor foi uma das bandeiras que começou por mim. Era uma discussão que se falava muito, mas não acontecia. E eu cheguei, eu provoquei as audiências, participei de todas, provoquei a prefeitura para que ela pudesse encaminhar este projeto ao Legislativo Municipal. E graças a Deus, a gente conseguiu tirar aquilo do papel e se tornar real. Só que além do plano diretor, tem a lei de zoneamento, que é o posterior. O que é a lei de zoneamento? O que é o plano diretor? O plano diretor é a discussão macro de uma cidade. E o zoneamento é a discussão micro. E aí é o próximo passo. Ontem à noite estava previsto para ter uma audiência na Cidade Olímpica da lei de zoneamento. Eu não tive como ir até lá, porque eu estava num outro compromisso, mas eu espero até que tenha acontecido. E aí eu acho que para uma cidade se desenvolver na política de geração de emprego, na política da construção civil, ela precisa dessa lei de zoneamento. Tendo em vista o que você acabou de falar, a cidade de São José de Ribamar virou uma cidade mais organizada do que São Luís. Se tu olhar ali o bairro do Araçagi, a General Arthur Carvalho, se você for lá não se encontra mais terreno para vender. Já está todos vendidos. E a construção civil, os empresários moram em São Luís, mas estão investindo em Ribamar, porque a cidade de São Luís não se preparou para este momento. O Carlos está perguntando aqui sobre a CPMI do transporte. Teve algo de proveitoso? Como é que o senhor avaliou? Vamos lá, Carlos. Boa pergunta. Te parabenizar aí pela participação. A CPI do transporte público. Eu fui o relator desta CPI. E, por sinal, foi uma das CPI que terminou. Eu tive um relatório, eu entreguei para o Ministério Público. E aí, na condição de poder legislativo, na minha função de vereador, a gente fez um relatório técnico. A prefeitura, se ela tivesse seguido aquele relatório que eu fiz, certamente nós não estaríamos passando por este problema. Infelizmente, quem executa é o poder executivo, eu sou legislativo. E aí a prefeitura não conseguiu entender o problema e não seguiu e nem leu o nosso relatório. Mas está lá no Ministério Público e aí a CPI ela ainda continua, mas ela continua numa outra fase. A fase agora está lá, Ministério Público, depois vem a Justiça. E aí a prefeitura vai ser obrigada a cumprir de uma forma ou de outra. E aí, só para você ter noção, os números desse custo de operação que eu falei aqui agora há pouco, tá tudo no relatório. E aí, estão todo mundo se baseando por esse relatório que eu fiz. A prefeitura até hoje, ela não entendeu o problema, ela não tem nem noção como é que funciona o transporte público da nossa cidade. Só para você ter noção, e a sociedade precisa entender isso. A prefeitura deixou de pagar R$ 1,35 no transporte de massa, que carrega aí 5 milhões de passagem por mês, para pagar R$ 60 no Uber, que carregava uma pessoa. Então,
Se paga 1,35, tu multiplica isso aí por 5 milhões de passagens, dá algo em torno de 6, 7 milhões de reais mês. A prefeitura pagou R$60 por uma pessoa durante 9 dias nesse negócio do aplicativo. Sabe quanto é que custou? 9 milhões de reais durante 9 dias. Se pagava 7 no transporte de massa, mês, passou a pagar 9 em 9 dias. Aí o que aconteceu? O STF notificou a prefeitura para ela ter que devolver o dinheiro. Por quê? Porque não seguiu a nossa orientação lá na CPI. Bom dia, Jorge. Esse vereador conhece muito bem o problema do transporte público. A questão agora é colocar em prática, diz aqui o José Pajuca da Vila Bacanga. Vereador Álvaro Pires, esse ano é um ano diferente, é um ano eleitoral. Seu grupo político está primeiro, o senhor é candidato em 2026, e como é que está o seu grupo político? Já tem uma chapa montada? Como é que está? Primeiramente, queria pedir aqui para a cidade de São Luís ter bastante atenção. Eu acho que esse, por mais difícil que seja, é um dos anos mais importantes para uma cidade, para um estado, para um país. Este é um ano que a gente vai definir os próximos 4 anos da nossa cidade ou do nosso estado. E aí eu queria trazer aqui uma boa notícia. Eu queria pedir permissão a vocês para trazer aqui um grande nome para apresentar para a cidade de São Luís. A gente, quando decide apoiar alguém, a gente pensa bem antes e procura ver o perfil do candidato. E hoje eu queria apresentar aqui a vocês o pré-candidato a deputado estadual, o qual nós estamos apoiando, que é o pai da Marina, que é o marido da Thalita, que é o prefeito da cidade de Barão de Grajaú. É o Gleidson Rezende. O Gleidson, que é prefeito, está no 3º mandato. É um jovem de 40 anos de idade que foi reconduzido pela 3ª vez como prefeito da cidade dele. E aí eu estive na cidade de Barão nos últimos dias e eu percebi, Jorge Aragão, que a cidade de Barão de Grajaú, a gente, quando chega lá, tem a sensação que não está no Maranhão. A cidade do prefeito Gleidson é uma cidade altamente organizada. Parece-me que eu estava numa cidade como Piripiri, no Piauí, uma cidade mesmo, Parnaíba, altamente organizada. Uma cidade limpa, uma cidade que respeita as pessoas, que respeita a classe política, os vereadores harmônicos lá. Eu tive a oportunidade de conversar com o vereador Zé Leão, com o Pio, que hoje está secretário de obras daquele município, e eu percebi um ambiente muito bom. Então, baseado nesse sentimento, eu trago este candidato para a cidade de São Luís. Um jovem que tem um futuro brilhante ainda pela frente na política do Maranhão. Eu queria apresentar a vocês o nosso candidato, Gleidson Rezende. E para o governo, seu grupo já tem nome? Para governo, a gente entende da mesma forma. E eu percebo que o Maranhão, ele vive um momento muito privilegiado. Vou lhe explicar por quê, Álvaro, por que o momento é privilegiado. A gente percebe que aí o governador Carlos Brandão, quando recebeu esse estado, ele recebeu um Maranhão talvez passando por um momento financeiro muito difícil. O estado perdeu aí, digamos, algo em torno de 100 milhões mês do Fundo de Participação Estadual. A gente percebia que as gestões que se passaram contrariaram muitos empréstimos. E aqueles empréstimos ali, pelo momento da pandemia, não era pago pelo Estado. E aí, quando o governador assumiu esse Estado, aqueles empréstimos todos vieram a ser pagos na gestão do governador, Carlos Brandão. E aí, a gente percebeu que no primeiro ano do governador Carlos Brandão, ele conseguiu, talvez, fazer algo que poucos esperavam que iria acontecer. Ele organizou esse Estado financeiramente. E a gente percebe que o Maranhão hoje virou um Estado
voltado para muitas obras em todas as cidades do Maranhão. E aí, Jorge, o que eu estou querendo falar com tudo isso que eu estou dizendo? Que eu percebo que o governador conseguiu tirar do papel tudo que ele pensou para esse estado. Aí São Luís recebendo aí obras gigantescas, e eu não tenho como aqui deixar de apoiar o Orleans. O Orleans, porque ele foi o candidato, ele é o pré-candidato aí, que conhece os 217 municípios do Maranhão. E foi ele que conseguiu fazer esse link do município, esse link do vereador, esse link do prefeito com o estado do Maranhão. E conseguiu alcançar isso que nós estamos vivendo no dia de hoje. Então, por essas condições, eu percebo que o Orleans é o candidato mais preparado. Não é preparado porque ele é o candidato apenas do governador Brandão. Ele é preparado porque ele conhece os 217 municípios do Maranhão. E ele tem executado, de fato, o que os municípios precisam. Vereador Álvaro Pires, queria lhe agradecer pela participação com a gente, desejar boa sorte nesse retorno ao Parlamento Municipal. Eu que lhe agradeço, Jorge Aragão, essa oportunidade. E aí a gente vem aqui mais uma vez lhe agradecer por estar aqui nesse dia de hoje. Valeu, conversei com o vereador de São Luís, vereador Álvaro Pires, aqui no Ponto Final. São 9h01 em São Luís.